Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou nesta encarnação e também não vai acabar agora. Ainda estamos na categoria de espíritos imperfeitos, estamos próximos de chegar à categoria dos bons espíritos, então temos que apressar o passo para chegar mais próximos da tão sonhada felicidade. E como todos nós temos vícios e defeitos, precisamos arrancá-los do nosso coração. E nada melhor do que um estímulo das palavras, dos Atos dos Apóstolos, onde alguém diz a Paulo, e aduzindo ele isto em sua defesa, disse fasto em voz alta: Estás loucos, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Vou repetir. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse fasto em voz alta: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O que foi colocado a Paulo há 2000 anos atrás é muito atual. É comum também nos dias de hoje lançarem aqueles que querem seguir os passos de Jesus, os discípulos do Evangelho, a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientifistas da época. O argumento é velho, velhíssimo, por parte de quem pretende fugir à verdade, complacente com os próprios erros. Ciência e religião estiveram divorciados por muitos e muitos anos, séculos. Lentamente está vindo uma aproximação, porque a ciência sem a religião não consegue explicar tudo. E a religião sem a ciência também tem os mesmos defeitos, então. Só que há trabalhadores que perdem tempo valioso lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. E isso serve de razão para contendas estéreis. Falando a respeito de divergências entre religiões, nós estamos vendo no BBB 23 o reflexo da intolerância religiosa que existe no nosso país. Um dos que frequentam os cultos afros vem sendo alvo de comentários intolerantes de parte daqueles que frequentam, que seguem outras religiões. Como disse Tadeu Schmidt, todas essas religiões são boas, porque querem fazer o homem evoluir. Não existe uma religião que é melhor do que a outra. São caminhos que cada um segue e por isso mesmo tem que ser respeitados. Já se foi o tempo em que tínhamos uma religião predominante. Hoje existem dezenas de religiões e todas elas merecem o nosso respeito, porque elas tentam fazer um homem melhor. E muitas vezes a gente vê nas rádios, nos jornais, das TVs, pessoas perdendo tempo discutindo que a minha religião é melhor que a tua. Cada religião é melhor para aquele que a segue, mas não significa que as outras sejam ruins. Deus, por exemplo, tem vários nomes, não tem? Ele é chamado de Jeová, de Deus, de Alá, pelos nomes também dos deuses da antiguidade, Netuno, Plutão,
Júpiter, Odin, enfim. São vários nomes para expressar o quê? A mesma coisa. E o próprio Jesus nos disse, já há 2000 anos atrás, que Deus é Pai, que ama todos os seus filhos, não importa que alguns filhos sejam brancos, outros pretos, outros vermelhos, outros amarelos. Todos somos filhos criados por Deus. Então é importante, nos dias de hoje, nós termos esta compreensão, porque, retornando ao tempo de Paulo, o próprio Jesus, no tempo de Jesus e Paulo, o próprio Mestre foi interpretado por demente. E os apóstolos não receberam outra definição. Lembram, no caso, que sua mãe e seus irmãos vieram buscá-lo porque ele havia perdido o juízo? Pois é. Assim, Jesus foi classificado. E hoje em dia acontece a mesma coisa. Então, aqui o caso, nós estamos nos referindo ao julgamento de Paulo em Roma. Ele, como cidadão romano, quando foi preso, exigiu que fosse julgado em Roma. Apesar de ser judeu, ele nasceu como cidadão romano. E numa das últimas defesas, vemos Paulo proclamando ante a corte provincial da Cesareia as verdades imortais de Jesus. É claro que a Assembleia foi tocada pelo assombro. Aquela palavra nobre e franca estarreceu os ouvintes. E aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos candidatos, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente, utilizando um sofisma. Ao acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, ele, que lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício, lembra-se, então, das muitas letras. E aí, Paulo é chamado de louco pela ciência divina que dava testemunho. Nós sabemos que Paulo foi condenado e assassinado, morto. Mas as verdades eternas que ele proclamava continuam vivas até hoje, e lentamente nós vemos cada vez mais espíritos se rendendo a Jesus, porque é através dele que nós vamos chegar à tão sonhada felicidade. Nós não precisamos brigar, discutir por isso, não. Basta seguir os ensinamentos do Mestre, que isso mais dia menos dia vai acontecer. Aqueles que ficarem pelo caminho, um dia também irão perceber os erros que cometeram e trilhar o bom caminho. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.